Olá! Enquanto aguardamos o edital do concurso dos Correios, podemos conhecer melhor a banca selecionada. A prova ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Formação e Captação, o IBFC. Selecionei aqui 6 questões de conteúdos mais básicos de matemática da banca IBFC, que costumam constar em quase todos os editais de concursos públicos. Isso servirá para você conhecer um pouquinho mais como a banca tem cobrado esses assuntos. Caso já queira ir estudando um pouco melhor esses e também outros conteúdos de matemática com foco na banca IBFC, eu vou deixar no link uma playlist recente em que houve preparação para outro concurso da mesma banca. E a ótima notícia é que assim que sair o edital, vocês terão aqui no canal o curso completo de matemática voltado ao concurso dos Correios. Ao analisar os pagamentos realizados aos recenseadores, um coordenador verificou que o valor pago a 3 deles foi um total de R$ 8.100. Se o tempo de trabalho de cada um foi de 2, 3 e 4 meses, e o total pago foi diretamente proporcional ao tempo trabalhado, então o menor valor recebido por um dos recenseadores foi D. Temos aqui um caso onde sabemos o valor total e queremos dividir de maneira diretamente proporcional a alguns valores. Estratégia que eu ensino, bem simples e direta. Eu começo calculando a soma das partes, que seriam exatamente as relações proporcionais. Nesse caso, proporcional ao tempo de trabalho, 2, 3 e 4. A soma das partes será 2 mais 3 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 9. Depois eu estabeleço uma espécie de cota, que é a simples divisão do valor total pela soma das partes. Como o valor total foi 8.100, esse é o valor que eu vou dividir pela soma das partes que eu acabei de fazer, que deu 9. Isso aqui vai dar uma cota de R$ 900. O que isso significa? Que ao multiplicar essa cota pela proporção de cada um, eu encontro o valor que cada um recebe. Eu nem preciso fazer de todos aqui, porque ele quer saber o menor valor recebido. O menor valor recebido será aquele que trabalhou menos tempo, que é o que trabalhou com a proporção de 2. Então, o menor valor será 2 vezes uma cota de 900, ou seja, R$ 1.800. Daria para calcular todos os outros, mas é um concurso, temos que se preocupar com o tempo, já podemos gabaritar. Essa resposta você encontra na letra B. Para abastecer de combustível todo o reservatório de um posto, 2 caminhões demoram 1 hora e 30 minutos. Caso fossem empregados 3 caminhões de mesma vazão que os anteriores, o tempo necessário para realizar a operação seria D. Temos uma questão que relaciona grandezas, então nós vamos estabelecer aqui uma regra de 3. Então eu começo lendo pelo menos 2 vezes, já li uma para perceber isso. Vou ler uma segunda vez, só que já identificando quais grandezas estão envolvidas. Quando ele diz, para abastecer de combustível todo o reservatório de um posto, 2 caminhões demoram 1 hora e meia, e depois ele pergunta o que aconteceria se fossem 3 caminhões, significa que houve uma mudança na quantidade de caminhões. Então isso já é considerado uma grandeza. Número de caminhões. E ele fala que para abastecer, 2 caminhões demoram 1 hora e meia. Depois pergunta o tempo necessário para realizar a operação. Então, esse tempo também é uma grandeza. E só temos essas duas grandezas envolvidas, então estabeleça aqui uma regra de 3 simples. Detalhe, a ordem que eu coloco aqui, se eu coloco primeiro o tempo ou primeiro o número de caminhões, em regra de 3 simples não faz diferença. Como aqui só estamos estudando regra de 3 simples, não vamos me preocupar em explicar o que aconteceria na composta. Mas caso tenha interesse, no canal temos vídeos completos também explicando sobre isso. Pois bem, eu preciso agora estabelecer a unidade de tempo. O exercício me deu em horas e minutos. Minha sugestão é passar tudo para minutos. Poderia passar tudo para horas também,
mas eu acho mais fácil fazer assim. 1 hora são 60 minutos. Como é 1 hora mais 30 minutos, então eu vou simplesmente somar. Ou seja, 1 hora e meia, né, 1 hora e 30 minutos, corresponde, na verdade, a 90 minutos. Então, eu vou trabalhar com o tempo em minutos por opção. Achei que ficou mais simples. Vou ler novamente. Para abastecer todo o reservatório de um posto, 2 caminhões. Então, eu coloco 2 na coluna dos caminhões. Demora 1 hora e meia, coluna do tempo, mas já disse que 1 hora e meia representa 90 minutos. Caso fossem empregados 3 caminhões, coluna aqui, número de caminhões, o tempo necessário seria, não sabemos, colocamos o X. Essa é a terceira etapa, tá? Então, já lemos ali até 3 vezes, na verdade, mais que 2. Já estabelecemos as grandezas, número de caminhões e tempo, e já montamos a regra de 3 com os valores que o exercício forneceu. A próxima etapa é verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, eu costumo estabelecer uma primeira seta e essa eu escolho em qual grandeza e qual sentido. Normalmente, para padronizar, eu coloco aqui no X. Ou seja, essa não tem critério, eu coloco da maneira que eu quiser. A outra depende dessa. Se forem diretamente proporcionais, eu coloco no mesmo sentido. Se forem inversamente, eu coloco em sentido contrário. O que é ser diretamente? Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui. Pergunto a vocês, se eu aumentar o número de caminhões, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para fazer a mesma operação? Ora, gente, se eu tenho mais caminhões ali abastecendo, eu vou terminar mais rápido. Então, eu vou dizer que eu gasto menos tempo. Em outras palavras, ao aumentar o número de caminhões, eu reduzo o tempo necessário. Quando aumenta, a outra diminui. Na prática, se eu coloquei uma seta para baixo e acabei de determinar que são inversamente proporcionais, a outra tem de ser para cima. Gente, essa seta não tem relação porque o 2 é menor que 3 ou maior, não. É simplesmente uma relação a partir da primeira seta que eu escolhi a meu critério. Tudo bem? Não confundam isso. Bom, mas e aí? Eu já posso resolver? Minha sugestão é que não. Já que você estabeleceu que eles estão em sentidos contrários, inverta uma das colunas, os valores de uma das colunas, para que as setas fiquem no mesmo sentido. E só então resolva. Então, se eu optar por inverter a primeira, número de caminhões, se antes eu tinha o 2 para depois colocar o 3, eu simplesmente inverto. Coloco o 3 e o 2. Só que a ponta da seta que estava no 2 vai permanecer no 2. Então, automaticamente, minha seta já vai para baixo. Na grandeza tempo, eu não vou mexer. Vou só repetir. 90x, seta para o x. E, naturalmente, as duas setas estão no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, agora eu resolvo a regra de 3. É só multiplicar cruzado. Terei aqui, então, que 3 vezes x será igual a 2 vezes 90. Posso passar o 3 que estava multiplicando, dividindo para o outro lado. Posso até dividir primeiro 90 por 3, né, porque dá um valorzinho mais exato. E depois eu multiplico por 2. O resultado disso daqui vai dar 60. Como nós estamos em minutos, vai ser 60 minutos. Procurando aqui entre as alternativas, nós não temos 60 minutos, mas é muito fácil saber que 60 minutos corresponde a 1 hora. E essa alternativa nós temos. Por isso, o gabarito dessa questão encontra-se na letra D. Um agente censitário visitou 25% dos locais necessários para completar sua atribuição. Se ainda faltam visitar 5.625 locais, então o total de locais já visitados corresponde a... Essa é uma questão que trabalha bastante o conceito de porcentagem e, normalmente, quando são questões mais simples, que não é necessário criar toda uma equação para resolver, eu costumo utilizar uma regra de 3 simples. Funciona mais ou menos assim. Eu coloco de um lado valores absolutos, que são os valores em si, né, em números, dependendo do exercício, em reais, cada situação. E do outro lado, valores percentuais.
Assim, é possível estabelecer uma relação bem tranquila, onde o total de valor absoluto sempre corresponde a 100, nessa coluna aqui já em porcentagem. E que uma certa parcela desse valor corresponde a uma certa porcentagem em cima dessa referência. Por que é interessante usar essa regra de 3? Porque você consegue resolver aqui praticamente 3 situações. Quando você conhece a parcela e a porcentagem, você coloca o x aqui no total e calcula seu valor. Quando você conhece o total e a parcela, você coloca o x aqui na porcentagem e também encontra seu valor. E, finalmente, se você conhece o total e a porcentagem, coloca o x aqui na parcela e também pode encontrar seu valor. Nesse último caso, se você tem o total e a porcentagem, tem um método um pouco mais direto, né? Praticamente é uma multiplicação para encontrar a parcela, mas na dúvida também daria para fazer pela regra de 3. Então, esse exercício aqui eu vou resolver dessa forma. Bom, quando ele fala que já visitou 25% dos locais, eu posso trabalhar a questão de quantos faltam, quantos por cento faltam. Então, é uma coisa fácil de entender, que o total sempre é 100%. Então, quando ele fala que visitou 25%, o que falta é exatamente 100% menos 25%, que dá 75%. Por que eu fiz isso? Porque eu sei quantos locais falta visitar. E agora eu sei qual a porcentagem desses locais. Então, se eu conheço a porcentagem e conheço a parcela, eu descubro o total. E aí vocês vão ver que depois que eu tenho o total, facilmente eu vou chegar aqui na resposta do exercício. Seguindo a lógica aqui dessa regra de 3 que eu montei, então eu vou ter agora valores absolutos. Valores percentuais, já dentro do contexto, que eu não sei o total. Então, ele é meu x, mas ele sempre vai corresponder a 100%. Sei que em valor absoluto, e o exercício já me forneceu isso, falta visitar 5.625 e acabei de calcular que isso corresponde a 75%. Então, como vocês veem, a regra de 3 simples, diretamente proporcional, posso resolver multiplicando o cruzado. Então, vou ter que 75 vezes x é igual a 5.625 vezes 100. Posso passar esse 75 aqui dividindo. E fazer aqui esse cálculo. O resultado disso daqui vai dar 7.500. 7.500 locais é o total. Bom, por que eu falei que depois que eu fizesse isso ficaria fácil? Porque ele quer saber qual o total já visitado. Se ao todo nós tínhamos 7.500 e subtraindo disso aqueles que já foram visitados, 5.625, eu terei exatamente quantos já foram. E 7.500 menos 5.625 dá 1.875. Essa resposta vocês vão encontrar o gabarito que é na letra B. O valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual a 20% de 40% de 22.500. Se cada recenseador recebeu o mesmo valor, então a diária paga a cada um foi D. Vamos calcular aqui primeiro o valor total pago em diárias, para todos. Então ele fala que esse valor total pago foi igual a 20% de 40% de 22.500. Bom, mas a porcentagem sobre um valor é, na verdade, a porcentagem multiplicada por esse valor. Além disso, podemos escrever a porcentagem como o valor sobre 100. Então, quando eu ler 20%, eu posso ler 20 sobre 100. Ele vai estar aplicado a tudo isso daqui. Ao quê? A 40%, que eu posso escrever também 40 sobre 100. E esse 40% está sobre 22.500. Então, é ele multiplicado por 22.500. Então, essa expressão matemática me permite chegar aí na resposta do valor total pago por diária. Aqui, eu sugiro você a cortar zeros. Eu posso cortar esse zero e esse com os dois aqui. E esses dois com esses aqui. Fica uma conta mais simples. Na verdade, 2 vezes 4, que dá 8.
e 8 vezes 225. Então, esse valor vai dar 1.800. Mas esse é o valor total pago aos 12 recenseadores. Agora, ele pergunta a diária paga a cada um, né? Então, vou colocar aqui cada um. Como são 12 recenseadores, então esse valor total, e aqui diz que eles vão receber o mesmo valor, basta dividir esse valor por 12. Então, cada um deles receberá 1.800 dividido por 12, que dá 150. 150 reais. Então, já temos aqui a resposta, né? Esse gabarito encontra-se na letra D. Um conjunto A tem 12 elementos distintos e um conjunto B tem 15 elementos distintos. Se A e B têm 7 elementos em comum, é correto afirmar que... Uma maneira mais simples de resolver isso daqui é através de diagramas. Então, nós vamos desenhar aqui um conjunto A e um conjunto B entrelaçado com ele, exatamente para poder considerar possíveis interseções. É muito comum a gente colocar isso aqui dentro de um conjunto maior chamado universo. Alguns exercícios, inclusive, consideram a possibilidade de você ter elementos fora do A e do B. Não é o caso desse aqui, mas só para comentar que isso existe. Então, vamos às informações. Um conjunto A tem 12 elementos distintos. Gente, muito cuidado para não confundir distintos com exclusivos. Dizer que ele tem 12 elementos distintos quer dizer apenas que os seus elementos não são repetidos. Se ele falasse que são exclusivos, ele estaria se referindo apenas à parte que está no A e que não pode estar no B. Tá? Mas não é o caso aqui. Então, ele fala que são 12, mais 12 distintos em todo o A. O problema é que nós temos duas regiões aqui no desenho. Essa região aqui exclusiva do A e essa região comum que também está dentro do A. E o 12 refere-se à soma dessas duas partes. Por enquanto, não sabemos como isso está distribuído, então essa é uma informação que eu ainda não vou usar. Da mesma forma, quando ele fala que o B tem 15 elementos distintos, esses 15 estão distribuídos. Parte aqui na interseção, ou na parte comum, e parte naquilo que é exclusivo do B. E eu não sei ainda de que forma esses 15 estão distribuídos nessas duas partes. Mas temos uma outra informação, e essa sim vai nos ajudar muito a começar a questão. 7 elementos estão em comum. Elementos em comum são exatamente aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo. Estão nessa região onde se entrelaçam. Estão aqui no meio. Então, sei que aqui são 7. E a partir daqui, agora eu volto e completo as informações com o que eu já tinha lido antes. Se o A tem 12 elementos e aqui nós já temos 7, quantos faltam para chegar a 12? Na verdade, 5. Se eu considerar agora todo o A, 5 mais 7, 12 elementos. Pensando da mesma forma e sabendo que o B tem 15 e aqui nós já temos 7, sobraram 8 nessa parte aqui exclusiva do B. Porque se eu pegar todo o B, 7 mais 8 serão iguais a 15. Bom, a partir daqui já vou adiantar que nós chegaremos facilmente na resposta. Até por exclusão, vamos ler todas e apenas uma será verdadeira. Letra A. O total de elementos que estão em A e não estão em B é 6. Gente, onde é que eu vou encontrar isso? Nesse pedacinho aqui, estão em A e não estão em B. São 5. Então, a letra A está errada. Letra B. O total de elementos que estão em B e não estão em A é 9. Onde é que eu encontro isso? Nesse pedaço exclusivo do B. Na verdade, são 8. Então, a letra B também está errada. Letra C. O total de elementos do conjunto união entre A e B é 20. Gente, a união é a soma de tudo, né? Se eu pensar assim, número de elementos do A união B, essa parte exclusiva do A, 5, mais a interseção, mais o exclusivo do B, que é 8. Então, isso daqui vai ser igual a 20. Então, está correta a letra C. Já é o gabarito. Mas vamos ver por que a letra D está errada. Há 8 elementos que pertencem somente ao A. Não, aqui somente ao A são 5. 8 são os que pertencem somente ao B. Então, só confirmando, claro que só poderíamos ter uma resposta correta. Essa resposta encontra-se na letra C. Assinale a alternativa correta. Dentre as relações de A em B, com A igual a menos 1, 0, 1, 3, 4 e B 1, 2, 3, 4, 5, 6,
a única que representa uma função é. Bom, vamos usar aqui a questão da teoria de funções e eu vou transformar aqui esses valores que estão dentro de Chapman, que é um conjunto, em diagramas. Eu acho mais fácil explicar essa relação que poderia ser considerada uma função. Tem uma teoriazinha aqui também, tá? Então, seria de A em B. Esse conjunto A teria o menos 1, o 0, o 1, o 3 e o 4. E do outro lado, o conjunto B teria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O que vocês precisam entender aqui da teoria de funções? Que para ser considerada uma função de A em B, deve haver uma relação que obedeça a duas condições básicas. Eu não posso ter o mesmo valor de A gerando dois resultados diferentes em B, por exemplo, sair duas setas daqui, e eu não posso ter uma relação onde algum elemento do A não tenha ligação do outro lado, ou seja, não pode sobrar elementos no conjunto A. No B pode, aí tem uma outra teoria que não vamos desenvolver aqui. No A não poderia. Então eu tenho que garantir pelas relações que cada elemento do A associe-se a apenas um elemento do B. E aí, gente, eu fiz por tentativa mesmo. Eu peguei aqui a letra A, que fala que y é igual a 2x menos 1. Vocês vão ver que vai ser rápido, que eu já vou matar na primeira. O A vale menos 1. Se eu substituir aqui por menos 1, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 1, tá? Que eu multipliquei. Mais vezes menos virou menos. E aqui agora eu vou somar e conservar os sinais. Isso aqui vai dar menos 3. Vocês vão perceber que eu não tenho menos 3 aqui no B para ligar. Então, se o A fosse a resposta, meu menos 1 já não teria um correspondente no B. Isso é suficiente para dizer que isso não é função. Aí eu tentei a letra B. Y é igual a x mais 1. Fiz a mesma coisa, peguei o menos 1. Então ficou menos 1 mais 1, que daria 0. Eu não tenho 0 no B, então já descarto também essa possibilidade. Na letra C, y é igual a x mais 2 sobre 2. Se eu jogar o menos 1, ficaria menos 1 mais 2, que dá 1, 1 sobre 2, que dá 1 meio. Nós não temos 1 meio aqui em B. Descartamos a letra C. Na letra D, o y é igual a x mais 2. Então, se eu testar o primeiro, vai dar menos 1 mais 2, que dá 1. Então, eu poderia ligar o menos 1 no 1. E aí, para não ficar muito extenso, tá? Eu teria que provar que isso vale para todos. Mas eu vou fazer aqui mais direto. Olha só, se eu jogar o 0 aqui no lugar do x, 0 mais 2 dá 2. Se eu jogar o 1 mais 2 dá 3. Olha, eu estou jogando na regra da alternativa D, y é igual a x mais 2. Se eu jogar o 3, 3 mais 2 dá 5. E se eu jogar o 4, 4 mais 2 dá 6. Lembra que não tem problema sobrar elementos no B. A condição é que esse conjunto A tem que ter todos os seus elementos utilizados e eu não posso ter duas setas saindo do mesmo número. Eu não posso ter um valor no A gerando duas respostas diferentes. Então percebo que a letra D se encaixou totalmente, todos deram certo e é o gabarito. Acredito que com essas questões deu para ter uma noção de como a Banco BFC já cobrou esses assuntos em concursos anteriores. Lembro mais uma vez que assim que sair o edital dos Correios, vocês terão aqui no canal um curso completo que irá ajudá-los na tão sonhada aprovação. Até o nosso próximo vídeo, bons estudos!